Sabe aqueles insights pós 9 horas da noite que vem na sua cabeça, assim, do nada? É um pensamento bem maluco. Eu tenho uns pensamentos bem filosóficos depois das 9, sabe? Então é aquele que, tipo, ai, eu paro e vou pensar sobre a minha vida. Então, às vezes eu não dou muita importância pra esses pensamentos, não, que são meio perigosos. Mas assim, eu trouxe uma frase aqui que eu anotei numa noite aí que eu tava meio tipo pensando. Aí eu trouxe a frase aqui. Eu não sei se eu não lembro se eu vi em algum lugar, se eu li em livro, não lembro. Mas é meio que assim: perfeição não existe. O que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos, corajosos e comprometidos. Por que que eu queria trazer esse assunto aqui pra vocês? Porque o meu público, ele é um público adulto. Talvez um pai, uma mãe, né, empreendedores aí que me assistem. E hoje, acho que as pessoas elas têm muita dificuldade nessa questão com o desenvolvimento dos filhos, né? Porque o mercado de trabalho tá tão assim, eu preciso de dinheiro, que às vezes o que torna o seu filho feliz não prepara ele para o futuro. Eu não sei como que é a criação do seu filho, mas falando da minha criação, que os meus pais me criaram, é, eu tive uma criação bem empreendedor, né? Eu cresci dentro de uma pizzaria, então se eu queria alguma coisa, eu corria atrás para me conquistar, né? Algumas coisas assim, eu falava, mãe, eu quero isso. Então minha mãe, espera que sua hora vai chegar, a gente vai comprar isso. Então tudo tinha o momento certo, né? Minha mãe, ela não conseguia comprar, tipo, na hora. Tinha um momento que eu precisava esperar. Porém, às vezes eu sempre tive aquela vontade de ter o meu próprio dinheiro. Então, eu comecei, né, aos 7 anos de idade, eu sempre comento isso. Eu comecei vendendo sobremesa e juntando meu dinheiro, né? Meu pai fez a primeira compra, ele me levou no supermercado, falou o que eu tinha que comprar, me ensinou e fez a primeira receita junto comigo. Eu vendia mousse, né, de maracujá, de morango. E isso, né, não foi algo que, assim, vamos dizer que hoje seria considerado perfeito para um filho, né? Que hoje as pessoas são tão assim melosas, né? Os filhos, eles querem tudo na mão. Hoje as coisas são tão fáceis assim, né? Em 2000 e, sei lá, 10, 12, não era assim. Pelo menos a minha criação não foi assim, de querer tudo assim na mão. Tinha um tempo de espera. Se eu queria alguma coisa, eu tinha que correr atrás. E hoje eu corro atrás até hoje. Tudo que eu quero, os meus sonhos, eu vou atrás para conquistar. Então pensa bem, se você criou seu filho entregando tudo na mão dele. Ai, é muito beijo. Ai, ele quer isso agora, vai dar isso agora. Você acha que você vai estar preparando ele para correr atrás do que ele quer? Talvez não, você não goste desse assunto, mas eu trouxe esse podcast para justamente eu tacar um pouquinho do que eu penso, do que eu acho. Então, você concorda comigo? Não concorda? Depois, vamos trocar uma ideia na DM para mim saber a sua opinião. Depois você manda uma mensagem no Instagram, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque entra nessa linha de raciocínio. Se o seu filho tá lá, sempre recebendo tudo de bom e do melhor, tá tudo bem, ele merece, né? Vocês pais batalham por isso. Mas às vezes é bom ele correr atrás do que ele quer. Por quê? Vai fazer preparar ele pro futuro. Porque eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, hoje você não tem nada de mão beijada. Você precisa correr atrás, principalmente para dar o bom do melhor pro seu filho. Mas se você ficar, assim, dando tudo na mão assim, você acha que o seu filho ele vai crescer com aquela questão do vou ter as coisas de mão beijada, vou querer assim, isso não é bacana, né? Então seu filho ele vai crescer com aquele pensamento tipo, eu não tenho nada assim, tipo, não tenho nada na mão em cima da hora. Ele não vai ter uma certa reação assim para do poder da ação, dele fazer algo que faça acontecer, ele corra atrás do que ele realmente quer. Então, eu não quero trazer aqui, né, tipo, tenho 17 anos, eu só tô falando o que eu acho, o que eu penso sobre essa questão da criação. Só uma dica mesmo, assim, porque às vezes, né, você quer que o seu filho, ele seja um, sei lá, um empresário de sucesso, tenha uma carreira de sucesso, um emprego de sucesso. Entenda que para ele ter isso, ele precisa correr atrás. E você precisa criar um certo, uma fazer ele ter uma certa disposição para correr atrás das coisas deles, né? Se você tem principalmente dois filhos, eu acho que talvez a dificuldade seja maior, então faz cada um correr atrás, né, do que ele realmente quer. Tenha uma conversa com o seu filho. O que que você quer? Você já pensou o que que você deseja para o seu futuro?
Hoje você tem alguma coisa que você gosta, que você queira investir, né? Às vezes seu filho quer abrir uma loja, né? E tem esse pensamento de querer, sei lá, eu apoio muito os jovens empreendedores hoje em dia, né? Porque a gente tá em março. Mês passado saiu uma notícia no jornal, né? Tipo, jovem, como é que chama? Como é que era mesmo? O jovem tá muito difícil de entrar no mercado porque as empresas não estão querendo contratar. Então, por que a empresa hoje não tá querendo contratar a nova geração? Por que será? Já parou pra pensar? Será que é tudo na preguiça? Tudo no. Tudo pelo dinheiro? E às vezes nem é pelo dinheiro. Às vezes vale muito mais a conexão que você cria com uma pessoa, né? A relação que você tem, a experiência que você tem e a qualidade de vida que você tem dentro do seu serviço, né? Do que você faz, não sei o que você pensa em fazer, né? Então, por que será que hoje os jovens não estão sendo contratados para o mercado de trabalho? Como é que foi a criação? Por que hoje eles estão preguiçosos? Eu faço parte de 1% da população que eu tenho certeza que tá crescendo, né? Que busca, né? Eu sou um jovem diferenciado, eu tenho 17 anos, eu tenho um CNPJ, eu corro atrás daquilo que eu quero, então, tipo, eu quero isso. Então, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Vamos dizer assim, eu quero viajar. Quanto dinheiro eu preciso para viajar? Então, que tipo de serviço meu eu quero escalar para vender e conseguir esse dinheiro? Então, você entende que hoje o seu filho ele precisa ter noção de estratégia? O que ele pode fazer para estar desenvolvendo melhor futuramente no mercado? Então, repetindo a frase: perfeição não existe. O que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. Então, perfeito não existe. Às vezes, o perfeito que você entrega para seu filho não vai preparar ele para o futuro. Ser um jovem corajoso, comprometido, responsável, né? Porque hoje é difícil achar um jovem responsável, viu? Infelizmente, né? É triste, né? A minha geração tá aí. Naldo, quantos anos você tem? Eu tenho 16. Ah, eu sou mais velho que ele. Mas ele é mais alto que eu, tem isso, né? O Naldo, gente, ele tá fazendo toda a parte dos bastidores e produzindo conteúdo. Se desse pra virar a câmera e mostrar ele, seria bacana. Mas eu acho que ele não gosta de aparecer, mas tudo bem. Ah, não, que absurdo, gente, tá vendo, ó? Mas enfim, ó, só pra gente finalizar esse assunto. O que torna o seu filho corajoso, determinado, né, responsável, é os desafios que ele vai enfrentar durante a vida. Não tô falando pra você tacar um desafio no seu filho, né? Mas tô falando pra você criar ele com uma forma diferente, né? Eu não sei como que é o seu tempo também de criação, né? O seu tempo com ele. Mas estimule o seu filho a estar nesse meio empreendedor. Estimule, veja o que ele gosta de fazer, algum curso que ele deseja fazer, sabe? Dê mais atenção a esse lado da educação fora da escola também pro seu filho, né? Tipo, se ele quer fazer algum curso diferenciado, né? Uma mecatrônica, um curso de marketing, né? Se quiser também tem a mentoria comigo. Um curso de marketing, um curso de empreendedorismo, um curso de finanças. O que o seu filho quer? Senta com ele, tem uma conversa saudável, vê aí o que ele mais deseja fazer, né? E então, pra gente finalizar de verdade esse podcast, esse episódio, uma frase bem forte, mas necessária. Então, se você deseja, né, o seu filho com sucesso, ele precisa passar pelo processo. Se você aí é um adulto aí já, empreendedor, que já passou pelo processo, sabe que é doloroso. Porém, a cura, ela está na dor que você não quer sentir. Forte, mas necessário. Eu tô passando pelo processo de cura. Tem as dores, né? Tem coisas que a gente não quer ouvir, a gente não quer ver, mas é necessário a gente ver pra gente consertar e não sofrer consequências no futuro. Então a busca pelo autoconhecimento é muito importante. Então, você estimular o seu filho para isso também é bem bacana, porque você vai estimular o seu filho a ele entender quem ele é, a definir os valores, os princípios do seu filho, porque uma coisa é o seu filho, uma coisa é você. Eu tenho certeza que isso talvez você entrando na linha de raciocínio você vai concordar. Mas quem diz pra você quem é você? Os seus pais, eles diziam que você era assim.
Você é assim, 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 mas você realmente é assim? Você sabe que você é assim? Isso é um processo de autoconhecimento, pra você saber quem você realmente é. Porque às vezes você cresce no padrão dos seus pais. E às vezes esse não é você. Então você precisa entrar no processo de autoconhecimento para você entender quem é você, os seus valores, os seus princípios, a sua essência, o seu propósito, a sua missão nesse mundo, que isso é muito importante, né? Que às vezes pode até perceber aí quem faz transição de carreira normalmente é pelo propósito maior, né? Às vezes a pessoa, vamos dizer assim, é um engenheiro de formação, ou vamos pegar um exemplo que eu conheço mais, né? A pessoa ela é dentista de formação, mas o propósito dela maior é constelação familiar. Você entende? Então, às vezes, a transição de carreira é por um propósito maior. Então, o processo de autoconhecimento ele é muito importante. E é o que eu quero deixar pra vocês, então, esses 3 pontos, né? Pensando aqui em 3 agora, improvisado. Primeiro ponto, principal. Converse com seu filho, veja o que ele quer, veja o que ele deseja, né? Se ele tem a vontade de fazer algum curso, de abrir alguma coisa, vender, não sei o que seu filho deseja. Segundo ponto é você mostrar para o seu filho que o processo de autoconhecimento é um processo importante, para o seu filho ele entender quem ele realmente é, a essência dele, quem ele é de verdade, sem crescer e falar, ah, eu sou gestor disso, disso e disso. Não, quando a gente fala de quem é você, a gente fala sobre a questão de qual é a sua essência, no que você acredita, quem é você internamente, porque a vida ela começa de dentro para fora. Então, pra gente finalizar, eu quero aqui te deixar um agradecimento se você assistiu até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube. Spotify, curte esse episódio. Deixa um comentário, que eu acho que tem a opção de deixar um comentário também. Eu tô estudando sobre isso, porque é tudo novo. E eu gosto de novos desafios, eu gosto de estar saindo da minha zona de conforto. E esse podcast é totalmente sair da minha zona de conforto. É trazer conteúdos diferenciados pra vocês. É a questão que eu falei no primeiro episódio, que é sobre a obesidade de conhecimento. Eu sei muita coisa, mas eu não sabia como trazer esse conteúdo para as pessoas, né? Podcast é uma forma de trazer esse conhecimento à tona aqui para vocês. Então, quero te agradecer por ter ficado até aqui, compartilha. E se você ainda não me segue no Instagram, JP Oficial, eu te espero lá.